Então vamos lá. Ah, pessoal, deixa eu passar isso para cá. Vou deixar esse meio aqui só para razonete, tá? Quem copiou precisa desmanchar, não. É isso mesmo. Só vou passar para o lado de cá. Então nós vamos começar, nós vamos ter duas modalidades de empréstimos, com juros pós-fixados e pré-fixados. Então, por exemplo, o A aqui vai ser pós-fixados, o valor do empréstimo é de 100 mil, as despesas bancárias de R$2.000, tudo vai vencer após 60 dias, então vai pagar juros e principal após 2 meses. A taxa de juros é Selic mais 1% ao mês, relaxem, depois eu explico por que eu escrevi isso aqui. E eu já estou dando aqui o valor para vocês. No primeiro mês vai dar R$1.500, no segundo mês dá 2.000. Em tese aqui, esses 1.500 é Selic mais 1% ao mês. Não vai dar estudo, não, é muita coisa isso aqui, mas não tem problema não, só didático, tá bom? Então podem copiar, nós vamos fazer em razonete e balanço, como a gente sempre faz, tá bom?
Só ver se está certinho os sonetes. Oi. Ah, beleza, vamos. Vamos. Um minuto? Um minuto passa devagar. Segunda-feira é devagar demais. Não preocupa não. Não é? Segunda-feira é cruel. Esse minuto vai render bem, pode ter certeza. E passa devagar, mas também nós estamos devagar, né? Então não dá muito não, né? Não adianta muito não. É. Mais um minuto. Viu? Já deu uns 4. Eu coloquei pré-fixado? Oi? Não, gente, peraí, perdão. Antes eu te responder, deixa eu só ver se eu fiz bobagem. Fiz bobagem. Beleza, hein? Ai, gente. Como é que é o jeito de consertar mais fácil aqui? Né? Não queria começar com pré. Pronto, pós-fixado, perdão. Perdão. Pós-fixado, desculpa, gente. Pós-fixado. Pô, me pergunta. Você nem chegou a perguntar, mas você clareou que eu fiz coisa errada. Diga. É isso. Isso. Vamos lá? Então, juros. Não deu para ter isso tudo. Não. Não, ainda não. Então, 30 segundos. Tem mais gente copiando? Tem. Então, ó, corrigindo aqui, pós-fixado, tá ok? Depois a gente vê o pré. Por que pós-fixado? Porque tem uma parte aqui que compõe a taxa de juros que ela não pode ser determinada com confiança, certinho, quanto vai ser essa Selic. A Selic pode ter uma reunião do Copom lá do Banco Central e mudar. Então tem uma parte que é variável, ok? 1%, beleza, tranquilo, dá para falar. Mas essa aqui, Selic depende, tem que passar o mês para saber qual foi a Selic do mês, para então corrigir o valor dos juros, tá joia? Então taxa pós-fixada é quando tem algo variável. Podia ser aqui TJLP, GPM, IPCA,
Se fosse assim, só 1%, beleza, pré-fixado, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Tranquilo? Então, isso não vai ter na prova pra vocês calcularem, não. Vai ser dado, igual tá aqui. Ó. Coloquei aqui Selic mais 1%, mas estou falando quanto é. No primeiro mês vai dar 1.500, no segundo é 2.000. Tudo tranquilo, então? Beleza. O valor do empréstimo é 100 mil. Mas houve uma cobrança de despesas bancárias no valor de R$2.000. Então, para liberar o empréstimo, o banco cobrou R$2.000. Tranquilo? É uma tarifa, uma taxa, comissão, é um valor cobrado no início. Então, efetivamente, no líquido, quanto caiu na conta bancária da empresa? 98. É os 100 mil menos a despesa bancária que o banco cobrou para que a operação ocorresse. Tá bom? Então, quando tem uma despesa bancária na liberação do empréstimo, ela já é descontada do valor do empréstimo. Pode até cair os 100, depois tirar os dois, mas no líquido é 98. E a contabilização que a gente faz em prova, quando cai esse tipo de questão, é valor líquido já. Deixa eu fazer, depois vocês copiam. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, banco, conta, movimento, valor de 98. Tudo bem? 100 mil do empréstimo menos a despesa bancária para que a operação fosse concedida. Tá? Mas eu tenho uma dívida, empréstimo, valor de 100 mil. Esse é o valor da dívida, 100 mil. 2 mil foi despesa bancária cobrada. Tá joia? Então esses 2 mil, o que são esses 2 mil para a empresa? Uma despesa. Uma despesa bancária. Só que, tem que avacalhar, né? O empréstimo está sendo liberado aqui, pagamento só daqui a 2 meses, não é isso? Então, esses R$2.000 da despesa bancária vão ser apropriados ao longo do tempo também. Período de competência, regime de competência. Se fosse caixa, 2 mil de despesa no ato, que está sendo descontada na liberação, não é isso? Mas, para cumprir o regime de competência, eu vou julgar ao longo dos 2 meses. Tá? Há alguns anos era lançado direto como despesa. Se alguém estudou essa operação há mais tempo e não era assim, realmente não era assim. Hoje mudou. Hoje você tem que fazer a apropriação ao longo do tempo. Então vai ter uma continha lá no passivo chamada custos a amortizar. Valor de 2 mil. Só que ela é retificador. Para um pouquinho, vamos copiar. O nome não é um padrão. Podia ser despesas bancárias a apropriar. Ok? Gastos bancários a apropriar. Ou a amortizar, igual eu coloquei. Mas tem que ter o a amortizar, a apropriar. Tem que mostrar que ainda falta passar o tempo para julgar no resultado. Esta conta é devedora. 2 mil, isso é uma despesa, é débito, não tem jeito. Só que ela está pendurada aqui, porque eu vou lançar ao longo do tempo. Isso aqui, em tese, é uma despesa antecipada. Mas como é uma operação de empréstimo, foi como se fosse um imã, puxou para cá. Se o empréstimo é aqui, o que está atrelado a ele, eu jogo aqui embaixo também. Então, eu estou retificando, essa conta retifica essa. Líquido subiu 98. Quanto subiu o passivo? 98. Como eu falei na aula passada, desconto de duplicado. Talvez vocês não lembrem, mas vou lembrar, refrescar vocês. Numa operação de empréstimo, ativo e passivo sobem no mesmo montante. Eu lembro da duplicata descontada das aulas passadas, foi 91 mil que a empresa recebeu e descontou 100, não foi? Então foi 91 mil no banco, duplicata descontada de 100, juros a transcorrer de 9. Subiu 91, subiu 91. Mesma coisa, subiu 98 o ativo, passivo, 98. Então é uma forma de a gente ver se nós fizermos a contabilização certa. Tem que subir igual. Essa conta está pendurada e nós vamos, com o tempo, julgar isso como despesa. Débito de 2, débito de 98, 100 de débito. 100 de crédito, fechou. O lançamento fechou. Metas partidas dobradas. Tudo bem? Então, quando vocês copiam aqui, eu faço lá no razonete, mas dá um tempo para vocês copiar os dois, tá bom? Depois eu repasso o razonete com vocês.
Tempinho para vocês. Então, ó, aqui na data, aqui, ó, iníciozão aqui, ó, na liberação do empréstimo. O empréstimo é contabilizado não é na contratação, não é na assinatura do contrato, não, é na liberação do recurso. Que aí sim a empresa passa a dever ao banco, tudo bem? Então não é nessa, normalmente acontece junto, mas não é na assinatura, é na liberação. Inclusive nós vamos escrever daqui a pouquinho lá, número 1, liberação do empréstimo. Então liberou o empréstimo nessa data aqui, ó. Valor líquido da despesa bancária cobrada, sem questão não falar nada de despesa bancária, vai ser 100, tá? Mas foi informado que teve uma despesa bancária. 98, valor líquido já. O valor do empréstimo é o valor cheio, 100, tá? E eu retifico este lançamento. Essa despesa, e é uma despesa, não vai ao resultado no ato, vai ao longo do tempo, por causa do regime de competência, tá bom? Então essa conta retifica essa. Então é liberação do empréstimo. Opa. Foi mais A, 98 mil. Mais P, 98 mil. Permutativo. Beleza? Ativo e passivo subiram no mesmo montante. Só permutou. Dois débitos, um crédito. 11, 12, 21. Terceira forma. Isso aí. Então, nessa data, a empresa deve ao banco 100, valor liberado. Passou um mês, não vai pagar. Paga lá ao final de 2 meses. Então, vai pagar tudo aqui, ó, juros e principal nessa data. Mas eu tenho que registrar a dívida nessa data aqui. A empresa deve ao banco, ao final de um mês, 100 mil reais, mais os juros do primeiro mês, que é 1.500. Ela deve ao banco 101.500. Tudo tranquilo isso? Então, os juros vão ser contabilizados de forma pró-rata, de acordo com o período transcorrido. Claro que não existe a contabilização diária, mas se fosse diário, seria os juros de um dia, depois passaram 2 dias, agora você deve 2 vezes os juros e assim vai. Então, ao final de um mês, deve ao banco 100 mais os juros do primeiro mês, que eu informei para vocês, 1.500. Então, a dívida é de 101.500. Vamos lá registrar isso. Passou um mês, juros a pagar. R$1.500. Concorda? Qual a contrapartida de juros a pagar? Entrou dinheiro para a empresa? Entraram R$1.500? Não. Aumentou a dívida só. Isso é uma despesa. Despesas. Essa despesa é o quê? Juros passivos. Negativo, né, gente? Despesa, R$1.500.
Os juros são contabilizados no pagamento? Não. No final do período, de acordo com o princípio da regime da competência. De forma pró rata. Só arredar isso mais para cá. Isso, vamos fazer ainda. Mas primeiro os juros, depois a gente faz esse, para não confundir. Mas isso aí, tem que mexer nisso aqui também. Bom, vamos lá. Juros a pagar. Conta do passivo, credora. 1.500. Contrapartida, juros. Passivos, conta devedora. Opa. Débito de 1.500. Passivo. Uma despesa, conta de resultado. Esse evento 2 foi a apropriação mensal dos juros. Todo mês tem que apropriar os juros, registrar os juros. Até usualmente fala provisionar os juros. O nome tecnicamente não é muito bom, não, mas o pessoal ainda fala assim muito ainda. Provisionar os juros. Tá? Que é um evento mais P, estou aumentando a dívida, despesa menos PL. Isso aí, modificativo diminutivo. Mais P, 1.500 lá, menos PL, despesa de 1.500, modificativo diminutivo. E agora a gente faz isso também. Vamos lá? Passou um mês, né, pessoal? Se passou um mês, aqueles R$2.000 foram cobrados lá no início como despesa bancária, eu já tenho que apropriar o equivalente a um mês. O lançamento, o cálculo na prática não é linear, não, mas em prova normalmente faço para ficar mais simples, ok? R$2.000. 2 meses eu vou apropriar de despesa R$1.000 por mês. É um lançamento meramente contábil. Não teve desembolso de R$1.000. O desembolso já aconteceu lá atrás, os 2.000. Eu só estou apropriando porque o tempo está transcorrendo. Tá joia? Então vou agora baixar aqui, ó. Vou baixar desse amortizar. Falta só um mês a amortizar. Já passou um mês. Então vem aqui, dou abaixo de 1.000 e jogo como despesas bancárias. Pode ser o nome. Não tem nome padrão, não. Despesas bancárias. R$1.000. São 2 lançamentos que acontecem na mesma data, final do mês, mas que são diferentes. Um é os juros a pagar, o outro é a apropriação da despesa bancária. Acontecem no mesmo momento, mas lançamentos separados, ok? Então a ordem aqui tanto faz, viu, pessoal? Se quiser amortizar antes, depois registrar os juros, tá tranquilo, sem problema. Tem que ser na mesma data, esse é que é o ponto, tá? Então vem aqui, ó, me acompanha. Cusa amortizar. Creditor, debitor. Despesas bancárias. Conta de resultado. Esse 3, apropriação, mensal das despesas bancárias. Entendido por que é mais P? Concorda que é mais P aqui, ó? Esta conta diminuiu o passivo em 2.000. Agora eu tirei 1.000 dela aqui, está diminuindo só em 1.000. Então estou diminuindo uma conta que diminuiu o passivo.
mais P menos PL, modificativo e diminutivo. Mais P menos PL, modificativo e diminutivo. Aqui, ó. Era menos 2, tirei 1000, agora o saldo dela é 1000 negativo. Então, mais P, aumentei o passivo, porque essa conta que diminuía agora é menor. Mais P menos PL. Que seria uma insubsistência passiva ou uma insubsistência do passivo. Subsistência do passivo, redução do passivo. Foi negativo, subsistência passiva. Isso aí. É um exemplo de insubsistência passiva. Tudo bem até aí? Observação. O normal é criar uma conta para juros. Juros a pagar. Pode, se a empresa quiser, colocar na mesma conta do empréstimo. Aumentar aqui, ó. Cadê? Ao invés de colocar 1.500 como juros a pagar, colocar os 1.500 aqui dentro. Aí a conta empréstimo vai estar 101.500. Beleza? Mas não é o normal. O normal é contabilizar separadamente os juros. É mais controlado isso, tá bom? Mas, sem problema. Ok? Então, se na prova estiver lançando 1.500 na conta empréstimo, sem problema. O negócio é que tem que contabilizar todo final de período. Tem que atualizar todo final de período. Tá bom? Mais uma? Vamos lá? Apropriamos aqui 1.000 de despesa e os juros do primeiro mês. Agora chegou o vencimento da operação. Quanto que deve ao banco? 100. Juros do primeiro mês, 101.500. Agora o primeiro mês, desculpa. Segundo mês é 2.000, deve ao banco 103.500. Beleza? Então o que nós vamos fazer antes de pagar? Apropria os juros transcorridos do período. Antes de pagar, ajusta o passivo. Então vamos lá. Somado mais 2.000 aqui. Contrapartida também vai ser despesa. Chegou no final do período, põe lá mais os juros do segundo mês, mais despesa de 2.000. Agora, ó, 103.500. Juros mais principal. Em conta separada. Porque nós optamos assim, mas poderia ser na mesma, sem problema. O que não vai deixar de ser nunca é o quê? Mais P, menos P. Porque eu vim cá, ó, juros a pagar, mais 2.000. Saldo da conta agora, 3.500. Vem cá, juros passivos. 2.000. 3.500. Então esse 4 aqui, vem para cá. Trinta segundinhos para vocês aí. Beleza? Chegou aqui no final, apropriei os juros dos 2 meses, também eu tenho que dar baixa nos custos a amortizar. Se passou o período todo, não tem mais nada para amortizar, tá tudo no resultado. Beleza? Passou o período, então vem cá, ó, dou a baixa aqui, tchau para isso, os outros 1.000 que estavam faltando, vem para cá. 1.000. Beleza? Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de mostrar depois. Mas, ó, então, ó, faltavam 1.000 apropriar. Acabei de fazer um crédito aqui, zerar essa conta e debitei despesa cá, tá bom? Então aqui ficou, ó, acabou. Final da operação, não pode ter mais nada a amortizar, já foi todo amortizado. 3.500, 5.500, não é isso? Total. Deixa eu colocar aqui em cima.
Então, vamos lá? Que eu já matei não, né? Custos amortizados. Tchau. Último mês, R$1.000. Acabou. Resultado, R$1.000. 2.000. Esse 5 igual a 3. Na aula passada, desconto de duplicata, juros a transcorrer. Chegou o vencimento da duplicata, não tem mais, já transcorreu. Tem que estar zerado. Cliente pagando ou não pagando. Aqui, mesma coisa. Chegou no momento do empréstimo, pagar o empréstimo, não tem mais nada a amortizar. Chegou o vencimento. Tem que estar zerado essa conta. Beleza? Então, zerou a conta. Tudo bem até aí? Lançamento meramente contábil. Nada de desembolso. Desembolso agora que nós vamos pagar. Então, ó, olha o total da dívida neste momento. 103.500, não foi? Quanto que a empresa pegou no líquido? 98. Vai pagar quanto por isso? 103.500. Quanto que ela perdeu na operação? Qual foi o custo dessa operação para ela? 5.500. O custo da operação foi esse, porque o resto só está devolvendo, né? Então, ó, ela pegou 98, captou 98 e vai desembolsar 103.500. Então, as despesas só de 5.500. Sendo 3.500 de juros, 2.000 de despesa bancária. Que eu lancei ao longo do tempo. Não foi na contratação, foi ao longo do tempo. Tudo bem? De forma prorrata. Então, a perda aqui é 5.500. Se ela quiser calcular a taxa real de juros, é só calcular 98 para 103.500. Taxa real foi essa. Não é 100, não. Concorda? Teve 2.000 de despesa bancária? Faz parte do custo. Faz parte. Então, a taxa real é de 98 para 103.500 em 2 meses. Tá bom? Chance de cair na prova 0,000. É só 0. Tá? Mas só curiosidade mesmo. Então, culparia 98. O que tem que fazer agora? Pagar, né? Para pagar, ó, vai liquidar uma dívida de 100 de principal, 3.500 de juros. Então, vai desembolsar 103.500. Isso é um crédito. Tchau, 100. Isso é um débito. Tchau, 3.500. Isso é um débito. Fechou a operação. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu fazer aqui agora as orientações, vocês copiarem. Então, nós vamos pagar. Aqui, ó. 103.500 crédito. 6. Aí eu venho cá, ó. Cadê você? Empréstimo, tchau. E os juros a pagar. Tchau. Um débito, 2 débitos, 103.500. Um crédito só, 103.500. Fechou a operação. Então, 6 é o pagamento do empréstimo. Esse evento é o que, gente? Permutativo. Olha que doideira a contabilidade. O pagamento é permutativo. Porque a despesa já foi apropriada ao longo do tempo. Agora é só uma troca de ativo com passivo. Tchau, 103.500 menos A, mas também tchau, dívida. 103.500 menos P. Permutativo. Depois eu faço. Dá um tempinho para vocês. Pode perguntar. Ela ficou mais pobre de 5.500. Não há dúvida. Não há dúvida. Tanto é que aqui, ó, o resultado dela, negativo 5.500. Mas a operação no todo do empréstimo gerou para ela um custo de 5.500. Custo financeiro de 5.500. Mas que foram contabilizados vários eventos aí, né? Vários fatos contábeis. Tem fato permutativo, tem fato modificativo, diminutivo. Não teve ideia. A primeira parte permutou, as partes intermediárias são modificativas e diminutivas, e a última foi só permutativa. Foi isso que aconteceu. O que eu ia fazer? Aqui, pessoal. O pagamento, 2 débitos, 1 crédito, não é isso? 2 débitos, 1 crédito. 11, 12, 21, de novo.
Terceira forma. Caixa. Essa é a competência. Na liberação, talvez fosse até misto, porque teria mais A, 98, mais P, 100 e menos PL, 2000. Misto diminutivo, se fosse caixa. Porque eu contabilizaria os 2.000 já no ato, na contratação já os 2.000 como despesa. Aumentaria o ativo em 98, o passivo em 100, isso é uma permuta, mas que não se deu pelo mesmo valor, teve uma despesa de 2.000, um modificativo diminutivo. Somando, misto diminutivo. Se fosse caixa. Beleza? E aí depois, a outra contabilização ocorreria só no pagamento. Ia pagar 103.500. Aí lá no pagamento ia dar uma pancada de 3.500 de despesa. Lá no pagamento. Durante os ao longo dos 60 dias não tem contabilização nenhuma mais. Porque só contabiliza quando mexe no caixa, no bolso, não é isso? É só daqui a 60 dias, no caso. Então aí pagariam 103.500, teriam despesa de 3.500 no pagamento. Que é mais um evento misto. Menos A, 103.500, a dívida que era só 100, né? E 3.500 de despesa. Tá? Mas sim, não cai assim na prova. Assim. A contabilização, quando cai de empréstimo, cobra já o normalzão mesmo, só o que é regime de competência, que é o que nós fizemos aqui. Tá? Não acredito que faça um exercício desse conceito assim. Se fosse caixa, não acredito. Entendeu? O pagamento não mexeu no resultado. O pagamento só trocou ativo com passivo. O pagamento, que a gente avalia não é a gente não classifica como permutativo, modificativo ou misto o evento em si, é o fato contábil. O fato contábil tirou o dinheiro do banco e liquidou a dívida. Permutativo. No frigir dos ovos, olhando como um todo, houve uma perda de 5.500. Mas você classifica fato a fato, contabilização a contabilização. Númerozinho. Entendeu? Pessoal, o pagamento foi em terceira fórmula. Por que foi terceira fórmula? Porque nós usamos uma conta de juros a pagar. Se tivesse colocado dentro do empréstimo, seria de primeira fórmula. Crédito 103.500, débito 103.500. Se tivesse na mesma conta os juros, beleza? Então atenta a empresa. O pagamento é terceira fórmula? Nem sempre. Se os juros estiverem em conta à parte, sim. Mas se estiver dentro do empréstimo, vai ser a primeira. Que é uma conta só do passivo que eu vou estar liquidando. Tá bom? Só atentar para isso. Beleza? Vamos para o pré? Pré-fixado. Não, aqui não vou desmanchar ainda não. Só vou preparando lá de cá, tá bom? Dá tempo de copiar ainda ali. Foi, né? Na apostila está como na mesma conta empréstimo. Então foi a mesma conta. Isso. Da apostila, então, foi colocado os juros dentro da própria conta empréstimo. Foi o mais simples. Primeira forma. Então foi até bom que aí ficaram dois exemplos. Da apostila e esse. Nem lembrava que eu tinha feito isso na apostila. Com a verdade. Vamos lá. Vou simplificar. Não vou pôr despesa bancária não, tá? Menos razonista para nós. Vou até deixar ela aqui para ficar bem claro. Vou dizer. É para quebrar mesmo, 10% ao mês. É, para quebrar. O 2 e o 3 acontecem no mesmo momento, 4 e 5... Então, é isso mesmo, né? 4 e 5 no mesmo momento. Peraí, isso mesmo? Peraí. Evento 2 e o 3, a mesma data. Eu aproprio a despesa bancária e os juros. Lançamentos separados, mas mesma data. Depois aqui o 4 eu estou apropriando os juros mensais, mas também estou apropriando a despesa bancária. Mesma coisa. Acontece na mesma data. No 60º dia lá, quando completa 60 dias. Isso. Não. Pagamento. Não. Então são 3 passos que você vão colocar assim então nos 60 dias lá, tá? Você tem que apropriar os juros, registrar lá no passivo.
apropriar a despesa bancária que estava faltando e pagar. São 3 eventos. Beleza? Então ficaria ali para vocês ali, ó, 4, 5 e 6. 4, 5, tudo no financiamento. Caramba, o tempo voou. Balanço posso? Só balanço. Ficou aí? Não, mas voou, gente. Começou 9, já são 15 para as 10. Voou. Vocês estão achando que é 10 e 20 já, né? Calma, calma. Não é assim também. Ó, bem. Agora pode razonetes, né? Razonetes serão 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Pré-fixado, porque não tem nada variável ali na taxa de juros. Ó, 10% ao mês, ponto. Ok? Então, já dá para saber certinho quanto vai pagar lá no vencimento. Ok? Então, ó, a empresa pegou 100 mil aqui. Presta atenção, por favor, agora, gente. Despesa bancária, 0. Então, se tiver isso, essa informação ou não tiver informação de despesa bancária, beleza, o valor que caiu na conta bancária é o 100. Tá? Eu fiz isso para simplificar. Mas se aqui tivesse despesa bancária, 2 mil de novo, mesma coisinha. Tá? Cairiam 98, custos amortizar, tudo de novo. Mas para não ficar enchendo, pulverizando, poluindo demais o quadro, eu tirei, tá bom? Mas se tivesse a mesma coisa, não muda então para pré ou pós. Se tiver despesa bancária, tem que colocar a conta retificadora e apropriar ao longo do tempo. O valor vai ser depositado o líquido dela, tá bom? Então não muda, tá? No caso aqui, então, 100 mil, porque não tem despesa bancária, tá? 10% ao mês. Juros do primeiro mês, 10 mil. Dívida ao final do primeiro mês, 100 mais 10, 110. Juros do segundo mês, 10. Juros, 11. Lá no vencimento,
121, juros compostos. Então, vamos de novo. 100 mil, 10% de 100 mil, 10, 110. 10% de 110, 11, 121. Juros compostos. Facada. Pode perguntar, contabilidade não tem problema. Como é que é? Juros compostos. Do principal. Não, juros compostos. Tudo bem? Mas assim, normalmente prova dá. Para vocês assim, porque ela exige. Ela quer saber, no caso de vocês, contabilização. Talvez fosse uma prova de perito específico, uma prova de receita, uma coisa assim, beleza. Poderia ter calculado, mas para nós, acaba informando. Beleza? Tudo tranquilo? Então, olha a diferença agora, hein, gente? Agora que é importante. Do pré e do pós. No pós, não dava para falar quanto seria ao final de 2 meses. Você pode até fazer uma previsão, mas não falar quanto é. Não dá para afirmar. Aqui dá. No pré, você pode falar que ao final de 2 meses é 121. Tudo bem? Faz toda a diferença na contabilização. Então, a contabilização, não copie, não tempo. A contabilização é a seguinte. Sem despesa bancária, banco, 100. Concorda? Valor que vai pagar de empréstimo, 121. Já põe o valor cheio, porque já sabe quanto será. Então, pré-fixado, o valor já é cheio. Mas ela vai dever 121 quando? Só no vencimento. No dia que ela liberou, que o banco liberou o empréstimo para ela, ela deve 121? Quanto que ela deve? 100, né? Juros a transcorrer. Parece com desconto duplicatas. Retificadora de... Vou colocar aqui para cima, que eu vou fazer o cálculo daqui a pouquinho. 21. Qual o valor líquido? O que eu falei com vocês na aula passada e na aula de hoje? Operação de empréstimo, ativo, passivo sobe no mesmo montante. 100 mil, 100 mil. Por quê? 121 é o valor que ela já sabe que vai pagar, mas é lá no vencimento, não é agora. Portanto, eu tenho que expurgar os juros que estão aqui dentro. Vou destacar os juros que estão aqui dentro numa conta retificadora, que vai sendo apropriado com o transcorrer do tempo, igual a aula de duplicado descontado. Beleza? Copia então, bem te mandar para o razonete. Viram que já mudou pré e pós-fixado. Pré tem que colocar o valor cheio. Aí se eu quiser colocar 100 mil lá e apropriar ao longo do tempo, dá na mesma o resultado, mas a forma está errada. Para nós de prova está errada. Para você errar a questão. Mas na contabilidade da sua empresa pode fazer, não tem problema não. Aí é a transcorrer, porque não é a pagar ainda. A pagar é dívida. Então, juros a pagar. Beleza, já apropriou, já passou o tempo, ela deve. Ali não. Porque os juros a pagar dela estão cá dentro. Estão embutidos aqui dentro. Tá vendo? Ela não vai ter a conta de juros a pagar. Isso aqui que eu vou diminuindo com o tempo vai mostrando esses juros a pagar. Beleza? Então é diferente. É diferente. Podia ser aqui, ó. Juros a apropriar. Juros a vencer. Mas o nome mais usado é a transcorrer. Então, ó, débito, 100, já sabe o valor a pagar, crédito, 121, mas não é isso que deve agora, eu tenho que retificar isso. Juros a transcorrer, débito, 21. Beleza. Passivo, retificadora, passivo. Liberação do empréstimo.
muito parecido com o duplicata descontado. Então, ó, aqui, ó. Mais A, 100 mil, mais P, 100 mil. No líquido foi 100. Mais A, mais P, P mutativo. Um débito, dois débitos, um crédito. Dois débitos, um crédito. Terceira forma. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui, ó, na liberação. Passou um mês. Se passou um mês, a empresa deve ao banco 100, 10 mil de juros, ela deve 110. Então, passivo tem que mostrar 110. O passivo está mostrando 100. Já transcorreu um mês. Então, os juros de um mês eu já posso lançar no resultado. Eu venho aqui, ó, 10. Saldo agora vai ficar 11. Esses 10 aqui, despesa, 10 mil reais. Olha aqui, ó. Opa. Apropriei os juros do primeiro mês ao resultado, reduzi essa conta retificadora. Era 121 menos 21, era 100. 121 menos 11, 110. Os 100 mil que ela pegou emprestado, mais os 10 mil de juros. Então não tem a conta juros a pagar. Os juros a pagar estão aqui dentro. Então ela está por dedução. Eu vou diminuindo essa conta retificadora para mostrar esses juros que a empresa tem que pagar. Beleza? Mas não tem uma conta específica de juros a pagar. Porque ele é pré-fixado. Se fosse pós, seria. Tá? Então, essa conta vai sendo reduzido o seu saldo pelo passar do tempo, né? Pelo regime de competência. Passou um mês, apropria os juros de um mês, 10 mil. Creditor, debitor, juros, passivos. Despesa, conta de resultado. Saldo da conta agora, 11. Falta transcorrer os juros do segundo mês. Esse evento 2, apropriação mensal dos juros. Aqui, ó. Mais P. Veja aqui, ó. Era 121 menos 21, era 100. 121 menos 11 é 110. Então, isso aumentou o passivo. Mais P menos P. Modificativo. Diminutivo. Evento que não mexeu no caixa. Meramente contábil.
Vamos lá. Vencimento da operação, 60 dias. Agora, quando deve ao banco, os 100. Os juros do primeiro mês, 110. Juros do segundo mês, 121. Beleza. Então, antes de pagar, apropria os juros. Sempre. Então, sempre atualiza a dívida para depois você paga. Não paga antes, não. Então, vamos atualizar essa dívida. Não tem mais nada para transcorrer. Vencimento da operação, essa conta tem que estar zerada. Então, vou tirar os 11 mil que estavam aqui e jogar como despesa cá embaixo. Total de despesas e juros, 21. Beleza? Então, no vencimento, apropria o resto. Não tem mais nada a transcorrer. Acaba com a conta, o restinho que estava lá, manda para cá. Então, vamos fazer isso. Juros a transcorrer, mata, crédito, débito. Então, 3 e o 2 é a mesma coisa. Assim dá até para usar melhor, né? Lá. Pegou 100 mil, deve 121. Perdeu? 21. Incríveis 21% de juros. E agora, pagar, né? Então, antes de pagar, apropria. Apropriou, beleza, agora quita. Tchau, 121. E ó, acabou. Permutativo. Crédito. Débito. Então, esse 4 é o pagamento do empréstimo. Como é regime de competência, vai ser sempre permutativo. Porque a apropriação foi pro rata, de forma foi fazendo isso ao longo do tempo. Menos A, menos P, permutativo. Vê se é legal, para a gente partir para outro assunto. Ali no caso, nosso exemplo, né, não tinha saldo anterior, né, mas deveria ter um saldo já anterior para não ficar negativo igual está ali. Né? Ali está com saldo credor de 21, né? Mas é só porque eu estou contribuindo esses eventos específicos. Agora, nada impede também da empresa acabar ficando com, entrar no cheque especial, né? Ficar com o saldo virado. Tá? Foi até boa essa pergunta, eu vou dar só um tempinho todo mundo copiar, vou fazer uma observação sobre isso. Mas então ali está com saldo virado mesmo porque nós não contabilizamos o saldo anterior. Tá legal? Isso aqui ajuda a esclarecer um pouquinho mais a duplicata descontada. Né? Em relação ao primeiro é mais também. A apropriação dos juros que foram. Ficou mais fácil de visualizar. Que são os juros, a diferença são os juros. Ótimo. Desculpa, fala do final de tudo. Tá, então, ó, eu estou repetindo sua pergunta. Ao final de tudo, ainda continuo com a conta juros passivos com saldo de 21? Sim, até a aula que vem. Próxima aula é imperdível, quarta-feira, tá? Vou falar para você o seguinte, isso aqui é uma conta de resultado. Conta de resultado vai acumulando despesa, ou a receita, depende da conta de resultado, ao longo do exercício. No final do exercício, nós vamos cancelar, fechar as contas, que nós vamos apurar o resultado. Então, ela continua até o final do ano, até o final do exercício, que a aula que vem eu explico melhor para você. Mas ela não é encerrada, continua. Porque ela é uma conta de resultado. Essa aqui que acabou, transcorreu o período, essa finalizou, mas essa não. Só no final do exercício, na aula que vem eu mato isso com vocês. Tá bom? Imperdível quarta-feira. Tá? Pessoal, antes de partir para a folha de pagamento, que é a última coisa de hoje, só uma observação. Teve uma pergunta aqui, o seguinte. O saldo dessa conta aqui foi credor. Não ficou aqui, ó? Então, se ficou credor, ficou negativo no banco. Todo mundo consegue visualizar isso? Saldo aqui quer dizer que está negativo no banco. Pode ter ficado, como não. Aqui, como eu não coloquei que ela tinha saldo anterior, ficou negativo. Mas, teoricamente, podia ter 100 mil aqui de saldo anterior e tal.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: saldo credor no banco, negativo no banco, quer dizer o quê? Que o banco te emprestou. Não é isso? Se nós entramos num cheque especial, nós pagamos mais do que tínhamos e o banco nos emprestou. Esta conta com saldo credor, então aqui ficou assim, né? Ó. Não foi isso? A empresa vai reclassificar para onde? O passivo. O banco não emprestou? Então essa conta não vai ficar credora aqui. Eu vou fazer um débito de 21 para zerar a conta e vou jogar lá para o negócio. Me chama? Cheque especial, seja. Não tem nome assim, não. Quanto? 21. Eu vou transferir ela para o passivo, que na verdade foi um empréstimo no banco. Então, conta bancária, credora, saldo virado, consta do passivo da empresa. Porque foi um empréstimo. Vai virar lá, ela só faz um lançamento meio de transferência. Creditou aqui, debitou aqui, creditou lá. Jogou para o passivo. Beleza? Só para ficar no lugar certinho, porque foi um empréstimo. Para não ficar negativo aqui, eu mando lá para o passivo. Beleza? Mas isso é uma coisa que você vai fazer quando? No final do mês, no final do ano, tem que fazer o balanço. Ela está credora? Opa, peraí, deixa eu mandar para lá então. Durante um ano pode. Tá? Na hora que eu falar de balanço, eu falo disso melhor. Só uma observação, tá? Não tem nada a ver com a transação aqui específica, só uma observação. Pagar aqui. Bom, agora é mais simples. Folha de pagamento é mais simples. É o caso da despesa bancária do exercício anterior, R$2.000. Uma cobrança antecipada. Para liberar o empréstimo, já cobrou R$2.000. Então, trata isso como aquele custos a amortizar. Mesma coisa do outro. Eu não fiz para não ficar cheio de conta de novo, mas mesma coisa que o primeiro exemplo que nós fizemos. Beleza? Acho que nesse exemplo da apostila tinha, né? Mas eu fiz no anterior, e nesse eu deixei de fazer. Mas é a mesma coisa. Se tiver despesa antecipada, cobrança lá para liberar o empréstimo, deixa como custo a amortizar e vai apropriando ao longo do tempo. Bom, folha de pagamento. Vamos copiar, é coisa simples, tá? Ixi. Esqueçam a lógica previdenciária, isso aqui, só contabilização. Só copiar. Isso aqui não.
Pessoal, para só um pouquinho, por favor. Só para explicar melhor aquilo que eu falei da transferência de saldo aqui, tá? Então, ó, saldo bancário está negativo, ó. Saldo credor na contabilidade está negativo, 21 mil. Então, entrou no cheque especial. O que tem que fazer? Uma transferência. Se está no cheque, no cheque especial, se é negativo, o banco emprestou. Então, se é empréstimo, não é ativo negativo, é dívida. Então, faz um lançamento de transferência. Vem cá, ó, debito, 21, encerra essa conta contábil e joga no passivo. Crédito, 21. Então, quando tiver com saldo negativo no banco, só transferir. 21, 0, empréstimo, 21. Ok? Transferiu para o passivo. Quando faz isso? No final do ano, no balanço. Se estiver negativo, você manda para o passivo. Então, um lançamento de transferência. Beleza? Então, talvez seja uma questão mais teórica. Saldo negativo no banco, onde que está no balanço? No passivo. Não é negativo aqui não. Tá bom? Não tem balanço, tá, pessoal? Só a razonete nós vamos fazer. Você vai fazer o balanço? O balanço? Não, precisa não. Não, isso é só razonete. Oi? Só razonete. Quantos razonetes? Ah, é pouco. Pronto. 7. Um minutinho. Não sei se eu vi, acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi. É um filme, não é série, não. Acho que eu já vi. Não, acho que eu vi. Eu vou procurar. É? Vou contador. Obrigado. Vou olhar, eu te falo. Vamos lá? Pessoal, são lançamentos relacionados à folha de pagamento. Vamos lembrar que nós já vimos, né? Folha de pagamento, o usual é o quê? Pagamento no mês seguinte, não é isso? Estamos em outubro, a folha do mês de outubro vai ser paga até o 5º dia do mês seguinte, ok? Então, essa contabilização que nós vamos fazer desses 6 eventos ali, ó, no dia 31/10. É o último dia do mês, ok? Estamos no último dia do mês, estamos apropriando a folha, registrando a folha no último dia do mês. Não é o pagamento, não tem nenhum lançamento de pagamento ali, ok? Então a contabilidade recebeu a folha para contabilizar, tranquilo? Isso é feito no último dia do mês. Vamos lá? Então chegou lá a folha de pagamento falando que o total de salários do mês é de 100 mil reais. Então, salários a pagar... Crédito, 100 mil. E despesa de salários. Passivos. Resultado.
Tranquilo isso? Último dia do mês, registra o valor da folha de pagamento, o valor dos salários a pagar, conta a despesa de salário. Então vai ser mais P menos PL, modificativo, diminutivo. Nenhuma novidade. Já fizemos isso. Também no último dia do mês, eu não aproprio só o valor dos salários, eu também aproprio todos os encargos referentes aos salários. Benefícios também, caso ele tivesse comissão para pagar, alguma coisa, também é a mesma coisa. Tudo no último dia do mês, que é o mês de competência. Tudo bem? INSS patronal da empresa. Cabe à empresa pagar. Se cabe à empresa pagar, é dívida da empresa. É INSS a recolher. Imposto é sempre recolher, tá? Tributo é recolher. Já vi questão de prova colocar a pagar, sem problema, ignore. Mas o mais certinho é a recolher. INSS a recolher, valor 21 mil. Contrapartida, despesa. Despesa de INSS. Ou contribuição previdenciária. Resultado passivo. Então, mesmo efeito dos salários, ó, mais P menos PL, modificativo, diminutivo, mesma coisa. Nenhum desembolso até agora, nenhum centavo, regime de competência. Então, guardem. INSS patronal gera despesa. Vamos lá, o outro. INSS dos empregados. Quem tem que pagar é os empregados. Mas quem recolhe por eles, por isso que é a diferença de pagar e recolher. Quem recolhe por eles, a empresa. Quem paga é o empregado. Como? Na hora de receber o salário, recebe líquido do INSS. Mas quem vai lá recolher não é o empregado, é a empresa. Então, ó, vai um pouquinho, copinho não. O INSS dos empregados, esses 11 mil, a empresa vai recolher por eles. Ó. 11 mil, vai recolher. Só que não é despesa dela não, ela diminui do salário. 11 mil. O empregado vai receber líquido do INSS, não é isso? Isso aqui é um desconto de folha. Então, olha a diferença, que é isso que cai em prova, quando coloca folha de pagamento. INSS da empresa. INSS recolher, despesa. INSS do empregado. INSS recolher, diminui salário. É permutativo. Esses 11 mil já estão cá dentro. Ó. Dentro dos 11. Desculpa, dentro dos 100. Tá? Não gera despesa de novo. INSS do empregado é permutativo. Essa diferença do INSS da empresa e do empregado é importantíssima. Tá? Então, ó, foi o quê? Mais P, INSS a recolher. Menos P, diminuiu os salários a pagar. Permutativo. Tudo bem? Quem pagou foi o empregado. Mas quem recolheu foi a empresa. Ou deveria, né? Que aqui acontece a apropriação indébita, né? Quando o empregador desconta e não repassa. Aí a apropriação indébita é crime. Hoje em dia, direto a gente tinha perícia na Polícia Federal sobre isso. Apropriação indébita. Só que agora o cara foi lá, confessou, o recolhe não vira crime, então nem está aparecendo mais. Aparecia para a gente fazer a análise do balanço se a empresa tinha capacidade ou não de pagar. O empregador alegava que não tinha como pagar. Olha, eu descontei, mas não tinha dinheiro para pagar. Aí vinha da contabilidade, a gente avaliava, ó, peraí, mas você pagou fornecedor, você pagou o tributo ali, você pagou dividendo, você comprou uma máquina. Você simplesmente preteriu o pagamento. Você deixou de recolher, mas pagou outras coisas. Então vinha para a gente para falar isso. Só que agora não vem mais. Não. Ela vai desembolsar 100 mil. 89 com salário e 11 de INSS. Por isso que a despesa é a mesma, só que só mudou de linha. Beleza? Só mudou de linha. No final eu faço uma visão geral disso, fica mais claro. Tá? Então, importantíssimo, hein? Vamos lá. FGTS. Quem paga é a empresa. E quem recolhe é a empresa. Tudo é empresa. Funcionário não paga isso não. Então, normal, igual o INSS da empresa. FGTS a pagar, a recolher.
valor de 8. Despesa de FGTS. 8. Resultado passivo. Então o FGTS tem a mesma contabilização, desculpa, mesmo efeito do INSS da empresa. Mais P menos PL. Mais P menos PL, modificativo, diminutivo. Eu não sei te falar certinho quando a empresa deixa de pagar o efeito que dá. Mas assim, vai ter que entrar no INSS, comprovar o vínculo, vai ter que fazer uma ação trabalhista nisso, né? E, em tese, aí a empresa teria que recolher o que ela não pagou lá atrás, para poder ter o benefício dele, vamos dizer, aposentar e tal. Mas, sinceramente, assim, é uma questão mais jurídica, assim, não sei te falar 100%. Não. Mas é um trabalhão, né? Que a empresa deverá recolher o que ela não recolheu, que é de juros e multas, sim. Agora, às vezes, a empresa, vamos ver se ela fechou, né? Nem existe, às vezes. Né? Esse é o problema, né? Isso, e pronto, né? Fica aí. Eu já fiquei sabendo, mas não fiquei sabendo de desfecho, mas já vi casos assim. Pessoal, imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda, quem tem que pagar? O empregado. Mas quem recolhe? A empresa. Porque ele é retido na fonte. O funcionário não recebe, já retém na fonte. Então, ó, 7 mil, ele já não recebe. Desconta dele, mas a empresa recolhe por ele. Imposto de renda retido na fonte a recolher. Recolher. Então, a contabilização do IR. Peraí, só um pouquinho. Recolher 7 mil. O 5 e o 3 têm o mesmo efeito. INSS do empregado, imposto de renda retido na fonte, são eventos permutativos. Mais P, imposto de renda retido na fonte a recolher. Menos P, salários a pagar. Permutativo. Guardem bem isso, hein? Cabe ao empregado, mas quem não recolhe é ele, é a empresa, é permutativo. Ela vai criar uma obrigação, um contínuo passivo para pagar algo do empregado, o INSS dele, ou o imposto de renda dele, mas diminui o salário dele. Então permuta. Último. O exemplo que eu dei aqui, salário família, salário maternidade, a mesma coisa. Caso o funcionário lá se enquadre nas regras para fazer jus a receber aqui o salário família, o salário maternidade, quem tem que pagar, cabe pagar ao INSS. E ele é que tem que recolher. Salário família ou... Desculpa, recolher não, pagar. Quem tem que fazer o desembolso, pagar o salário família ou maternidade, é o INSS. Só que quem paga pelo INSS é a empresa. Então ela compensa. Ela faz isso aqui, ó. Eu não vou abrir uma conta salário família, tá, gente? Eu vou colocar dentro de salários a pagar. Mas poderia abrir uma conta salário família a pagar, tá bom? Mas só para não ficar criando outra conta. Então a empresa vai pagar ao funcionário os R$1.000, mas ela vai lá e, ó, desconta do INSS que ela tem que recolher. Não é o INSS que tem que recolher? Desculpa, não é ele que tem que pagar? Então é o seguinte, ó, INSS eu pago por você e abato aqui do INSS que eu tenho que te pagar. Tá joia? Então, salário família ou salário maternidade vai ter um passivo que a empresa vai ter que pagar, mas já diminui do valor do INSS que tem que recolher, tá? E faz aí a compensação. Então vai ser mais P menos P. Permutativo também.
Oi. Então tem contabilização parcelada. O vale transporte cabe à empresa, vai ter lá o vale transporte a pagar a despesa dela. O que for do empregado, ela vai descontar do salário e vai ter o pagamento. Isso. Tranquilidade, seguinte, prova, nunca vi nenhuma banca falar de vale transporte. Fala só do INSS, imposto de renda da fonte e FGTS. Tá bom? Pode ficar bem tranquilo, não vi isso não. Mas é essa a contabilização. Pessoal, olha como é que a contabilidade é sensacional. Vocês já estão rindo antes de eu falar, né? Aqui, ó. Somando os passivos aqui, ó, 129. 83 mais 31 mais 8 mais 7, 129. Despesa, 129. Então a empresa vai desembolsar 129 mil. 7 mil de imposto de renda na fonte, 8 mil de FGTS, INSS 31 e salário 83. Gastos, despesa que ela tem, 129. Então somando o passivo, fecha aqui com os resultados. Só que eu tive que fazer aquelas continhas, entrando e voltando ali. Tá bom? Então, todo gasto, todo pagamento que ela vai ter, ela tem de despesa. Mas o funcionário vai receber só 83, não 100. Porque parte ela recolheu por ele. Oi? Esse evento 6, não dá para falar que é um encontro de contas, não. Porque encontro de contas normalmente tem o mesmo efeito, mas não é um encontro de contas clássico, não. Que eu tenho lá um ICMS a recolher, o ICMS a recuperar, que eu mato um com o outro, né? Ela acaba compensando, mas não é um encontro de contas clássico, não. Mas tem o mesmo efeito. Permutativo. Tudo bem, gente? Vamos fazer só alguns exercícios antes de ir embora? Um só, juro que é um só. Um só. Falei que vou, não falei não, né? Ao contrário, falei que não vou, mas vou hoje. Só um, só, vamos. Gente, um exercício para ir embora, só um. Quem acabou, já pega lá o bloco 5. Exercício 2. Quem está com a apostila completa é a página 183. Deixa eu tentar fazer um balanço aqui. Não precisa copiar o balanço só para ajudar a explicar, tá? Vamos lá? Para fechar. 2, página 183, bloco 5. Aula que vem, imperdível, nós vamos fazer balancete de verificação e apuração de resultado do exercício. Importantíssimo. Divisor de águas na contabilidade. Olha que exagero. Vamos lá. O saldo da conta clientes em 31/12 de X4. Então tinha lá clientes, saldo inicial, que foi 31/12 de X4. Era de 38 mil. Então o saldo inicial era 38 mil. Em janeiro de X5, ocorreram os seguintes fatos. Então tem alguns fatos que aconteceram aqui em janeiro. E depois vai perguntar aqui, ó, o saldo da conta clientes em 31/1 de X5 era. Então depois nós vamos ver o quanto era o saldo final lá em 31/1 de X5. Tudo bem? Então tem aqui 4 eventos que nós vamos ver se eles vão interferir nesse saldo aqui para a gente chegar ao saldo final. Beleza? Vamos lá. Então começou o mês com 38 mil. Começou janeiro com 38 mil a receber. Aí aconteceu o seguinte, venda de mercadorias a prazo de 20 mil e à vista de 10 mil. Então aconteceram 2 vendas, uma à vista e uma a prazo. No final, a questão quer saber o saldo de clientes, não é isso? Então só vai interferir aqui a venda a prazo, concorda? Então esse evento número 1 isso foi só a venda a prazo. A vista foi caixa ou banco. Então, aumentei o saldo aqui em 20 mil. Entendido isso? 20 mil a receber, receita de venda de 20 mil.
À vista, caixa ou banco, então não mexe nessa conta. Bora. Recebimento de duplicatas mantidas em carteira em moeda corrente, 13 mil. Então ela tinha duplicata para receber e recebeu, 13 mil. Então, recebimento diminui em 13. Foi isso aqui, ó. Clientes e, não falou em dinheiro? Em moeda, né? Então eu estou tirando 13 daqui, ó. E ó, 13 para cá. Tudo bem isso? Permutativo. Então diminuiu a conta em 13 mil. Desconto de duplicatas do banco Oxford, 10 mil. E aí? Lembra da aula passada? Mais ou menos, né? Desconto de duplicata. Como é que contabiliza? Duplicatas descontadas, não é isso? Qual o valor da duplicata descontada? 10, né? 10 mil. Aqui não falou juros, não, gente. Mas a gente sabe que o valor que é recebido é menor, não tem os juros? Vou colocar que seja 9, beleza? 9 mil aqui. Não mexe na conta clientes. O desconto de duplicata não mexe na conta clientes. Você tem o passivo e tem o dinheiro entrando aqui líquido e aquela conta de juros a transcorrer. Então, este evento, para nós aqui, ó, esse desconto de duplicata, foi a pegadinha. Efeito zero na conta clientes. Tudo bem? Tem clientes a receber? Claro, por isso que ela fez o desconto. Mas a contabilização de desconto duplicata não mexe na conta clientes. Então, efeito zero. Tudo tranquilo? Continuando. Recebimento de duplicata de cliente em atraso, mediante depósito bancário, incluídos juros de 1.000, no total de 12. Então, vamos lá. Recebeu depósito bancário. Então, vai ter aqui, ó, banco, não é isso? Qual o valor do depósito? 12. O que tem aqui dentro? Juros de 1.000. Então, receita 1.000. Aqui é o valor original, sem os juros. Então, o cliente só diminuiu em 11. Recebeu o valor da venda, beleza, então tranquilo. Mas se foi com juros, os juros não estão aqui dentro. Então entraram 12 mil aqui, 11 mil tinha a receber, 1.000 de lucro. Misto aumentativo. Então este evento foi recebimento, só 11 e não 12. Agora sim eu vou saber o saldo final. 58 menos 13, 45, menos 11. Se Deus quiser, tem isso aí. Letra B, 34. Essa questão eu achei assim, bacana, porque tem desconto duplicata, tem os recebimentos de juros aí e tal. Uma questãozinha legal, essa 2 a fumar aqui. Vê se tem dúvida aí e me pergunta. Se não tiver, até a próxima aula, se Deus quiser, que é quarta-feira. Tudo bem então? Fechou?